Oi, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Paulo Henrique Porcena e vamos para a nossa aula de artes de hoje? Na aula de artes de hoje, nós vamos falar sobre pontilhismo, que é uma técnica artística muito utilizada, que foi muito utilizada por alguns pintores. Vamos lá? Então, na arte, principalmente nas artes visuais, existem várias técnicas, existem várias formas da gente produzir uma tela, uma pintura ou uma obra visual, seja onde for. Existem técnicas, existem formas, tá? Antigamente, no século XIX, século XVIII, essas técnicas eram muito cobradas, elas eram estudadas, elas eram rígidas. Se o pintor não cumprisse com as normas das técnicas, eles nem eram considerados artistas, eles não eram valorizados. E muitos artistas iam contra esses padrões que eram impostos, né? E aí eles tentavam inovar, tentavam fazer de formas diferentes para chamar mais atenção. E por isso muitos artistas só ficaram famosos depois que morreram. Muitos ficaram famosos depois de suas mortes. Por quê? Porque enquanto estavam vivos, estavam tentando fazer algo diferente e as pessoas não valorizavam, porque não seguia aquele padrão que era imposto, né? Aquelas técnicas que eram impostas, que eram estudadas. E o pontilhismo foi uma dessas técnicas, né, que veio inovar, que trouxe uma nova forma de se produzir arte. Se produzir artes visuais, telas e pinturas. Então, muitos artistas lá no século XIX, junto com o movimento impressionista, que trazia nas obras artísticas mais traços fortes, cores fortes, vívidas, trazendo maior impressão para as suas obras. Então, junto com esse impressionismo, veio o neo-impressionismo, um novo impressionismo, uma nova forma de se produzir essas artes impressionistas, e dentro desse movimento surge o pontilhismo. E o pontilhismo é uma técnica em que os atores, em vez de passar o pincel na tela, ele utilizava pontos. E esses pontos muito juntinhos uns dos outros, que eles se misturam na visão humana. Tá? Então, o efeito que ao observar essa tela, que a gente tem, que nem tenha pontos às vezes, né? É tão pequenininhos, tão juntinhos, que às vezes a gente nem enxerga. Alguns são feitos maiores, a gente consegue ver bem, outros não. Mas é um efeito em que os pintores gostavam de utilizar para dar um efeito de movimento, de uma impressão mais realista das suas obras, certo? Aí na tela de vocês, então, tem um exemplo de uma pintura, tá? De pontilhismo. Veja só que dá para ver bem os traços, os pontinhos, certo? E agora a gente vai ver alguns artistas e algumas outras obras, certo? Que utilizaram de pontilhismo. Ó, um muito famoso que a gente sempre estuda na escola é o Georges Seurat, tá? Que produziu várias de suas obras com pontilhismo. Essa aqui está a Torre Eiffel. E trouxe essa imagem para vocês lembrarem que esse movimento surgiu na França, tá? Lá no século XIX, tá? Então, com esses artistas. E aí eu trouxe três que são bem conhecidos, que são bem falados. São bastante falados quando se fala em pontilhismo. Um é o Georges Seurat, que tem várias obras, como A Tarde de Domingo, e muitas outras. Esse é o Paul Signac, uma obra dele. Então veja que os pontinhos do Paul Signac são tão juntinhos, são tão bem cuidados que às vezes nem dá pra gente perceber que é pontos, né? A gente vê que é chuviscado, mas a gente não daria nem para pensar que ele produziu essa obra com pontos. Olha a riqueza de detalhes, de cores, os dedos, o rosto, tudo perfeito, como se tivesse pintado, né, passado a pinceladas, e não foi pontos, tudo foi feito com pontinhos. Então, assim, são obras muito delicadas, muito bem trabalhadas. As cores, ao serem juntadas nos pontos, tem que ter bastante cuidado para elas não se misturarem, ou para elas se misturarem da forma que eles desejam. Então, é um trabalho muito, muito cuidadoso.
E Van Gogh, também que é bastante conhecido, utilizou em algumas de suas obras o pontilhismo, não foram em todas, mas em maioria delas ele utilizou o pontilhismo como esse autorretrato que ele fez dele mesmo. Dá pra gente ver os pontos que são bem grossos, né? Ele deu pontos de pincéis bem fortes, bem grossos, então dá pra gente notar bem que ele utilizou pontilhismo, quase que traços maiores, certo? Então esses são alguns exemplos de pontilhismo, e agora é a sua vez de fazer a sua obra. Eu quero que vocês façam a sua obra usando o pontilhismo. Como que vocês vão fazer? No caderno de desenho, eu sugiro que vocês peguem um lápis de escrever e bem de levezinho vocês produzam o que vocês querem. Uma pessoa, uma paisagem, uma natureza, uma casa, o que vocês quiserem. Então pega o lápis e passa bem de levezinho para não deixar ver o traço, tá? Depois. Passa bem de levezinho, façam o contorno do seu desenho bem de leves com lápis de escrever. E aí você vem com os lápis de cores e preenche tudo com pontinhos, tá? Com bolinhas. Você vai preencher todo o seu desenho com bolinhas. Então, você vai utilizar várias cores, presta atenção na hora de juntar as cores, tá? E essas bolinhas tem que ficar uma do ladinho da outra para não deixar espaço em branco, tá? Se você quiser usar tinta guache, pode, aí você pega um pincel e vai fazendo os pontinhos, ou um palito de dente também, mas você pode usar o lápis de cor também, que é o que vocês têm mais fácil acesso, né? E não esqueça de me enviar a foto para eu poder registrar que vocês fez. Uma forma fácil também de fazer essa obra pontilhista é com canetinha. Se você tiver canetinha, porque você vai pingando, né? Você vai só pondo no papel e já vai formando as pontinhos e é bem fácil, tá bom? E até a nossa próxima aula.